Sabe aquela situação que muitos pais e mães conhecem até demais? A hora de dormir vira uma verdadeira batalha por causa do medo do escuro? É, é frustrante, é cansativo, mas olha, existe um jeito bem mais eficaz de lidar com isso. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa responder a essa pergunta. O que está rolando ali na cabeça da criança? Vamos fundo nisso, porque entender a perspectiva dela é a chave para transformar essa noite de medo em uma noite de paz. Certo. Então vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é a gente reconhecer uma verdade que muitas vezes escapa no meio do cansaço do dia a dia. E aqui está o ponto central. Não é birra, não é manha para chamar a atenção. O cérebro da criança está numa fase de desenvolvimento em que a fronteira entre o que é imaginação e o que é realidade é super, super fina. Para ela, o monstro no armário existe. É fato. E o mais interessante dessa definição é que ela muda totalmente nosso foco. O problema não é o escuro em si, sabe? O problema é que o escuro é tipo uma tela em branco para a imaginação superpoderosa da criança. Qualquer barulhinho, qualquer sombra vira uma prova de que a ameaça está ali, bem real. E sabendo disso, fica bem mais fácil entender por que a nossa reação mais instintiva, muitas vezes, é a que menos funciona. Vamos dar uma olhada no erro que a maioria de nós acaba cometendo sem nem perceber. Fala a verdade, quem nunca pensou ou até soltou uma dessas? Vem do cansaço, da frustração, né? É aquela tentativa de cortar o mal pela raiz, de usar a nossa lógica de adulto para resolver um medo que é totalmente infantil. Só que o resultado é exatamente o contrário do que a gente queria. A criança não para de sentir medo. Ela só aprende que sentir medo é errado, que é vergonhoso e que ela não pode contar com quem mais ama para se sentir segura. Então, o ponto crucial é este: quando a gente ridiculariza, a gente não está ensinando coragem, a gente está ensinando a esconder. O medo continua lá, quietinho, só que agora a criança sofre em silêncio. E aquela ponte de confiança entre ela e quem cuida dela, bom, essa ponte pode ficar bem abalada. Mas olha, felizmente, tem um caminho muito mais construtivo. Uma abordagem que não só resolve o problema na hora, mas que também fortalece a criança e o nosso vínculo com ela. Vamos ver um roteiro prático com 5 passos bem diretos. Esse aqui é o nosso mapa. Cada um desses passos se encaixa no outro, criando uma estratégia completa que foca em segurança, em rotina e em dar poder para a criança. Agora vamos detalhar cada um deles. Tudo, absolutamente tudo começa aqui, com uma frase simples. Em vez de negar o que ela está sentindo, valide. Dizer, filho, eu sei que dá medo, ou eu entendo que você está com medo. Isso simplesmente desarma a criança. Ela para de lutar para provar que o medo dela é real e começa a se abrir para uma solução porque ela se sente compreendida. O segundo passo tem tudo a ver com criar previsibilidade, com criar segurança. O ritual da noite não serve só para fazer a criança dormir. Ele serve para programar o cérebro dela para o modo segurança. Uma luzinha fraca, um guardião de pelúcia, uma história tranquila e, principalmente, uma frase de segurança repetida toda noite, isso cria uma verdadeira fortaleza contra o medo. Esse passo aqui é mais preventivo, sabe? O cérebro da criança funciona como uma esponja, absorvendo imagens. Um desenho, um filme, até um jogo com cenas mais agitadas, mesmo que não pareça assustador pra gente, pode ser justamente a matéria-prima que a imaginação vai usar mais tarde, lá no escurinho. A grande sacada aqui é devolver o controle para a criança. Em um momento tranquilo, de dia mesmo, o escuro pode virar diversão. Brincar de fazer sombra com as mãos na parede, pegar uma lanterna e caçar os monstros do quarto. Isso ensina, na prática, que ela pode ser mais forte que o medo. E aqui a gente tem um equilíbrio bem delicado. É preciso acolher, claro, sempre, mas sem estender a hora de dormir para sempre. Se a criança percebe, mesmo que sem querer, que o medo resulta em mais tempo acordada, com mais atenção, esse comportamento pode acabar se fortalecendo. O ritual de segurança serve exatamente para isso, dar conforto, mas de um jeito estruturado, mantendo a rotina. Todos esses passos que a gente viu nos levam a uma ideia central, que talvez seja a mais importante de todas. A nossa meta é construir coragem e não a ausência de medo. O objetivo não é criar uma criança que nunca sente medo. Medo é uma emoção normal, que protege a gente. O objetivo certo é dar ferramentas para que a criança, mesmo sentindo medo, saiba como se sentir segura. É sobre construir resiliência e não sobre apagar uma emoção. E vale a pena a gente guardar isso no coração. Coragem não é não ter medo. Coragem é agir apesar do medo.
E o nosso papel não é ser um escudo, mas sim ser o guia que segura na mão da criança e a ensina a caminhar através da escuridão, mostrando que ela é capaz e, principalmente, que ela nunca está sozinha.